Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Municípios enfrentam a falta de medicamentos e hoje esse é o assunto do nosso espaço de entrevista. Estão comigo a farmacêutica do município, Caroline Brandão. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia para os nossos ouvintes. Também a farmacêutica do Hospital Ouro Branco, Cristiana Maria Rexigel. Tudo bem, Cris? Tudo bem, bom dia. E também o líder de logística e suprimentos do hospital, Lucas da Silva Filap. Bom dia, Lucas, tudo certo? Bom dia a todos, aos ouvintes da rádio. Bom, saúde é uma preocupação sempre, né, gente? Mas nos últimos meses tem se intensificado a preocupação com medicamentos. Então eu quero saber de vocês como é que está essa situação que a gente ouve falar no país todo de falta de medicamentos. Já estamos sendo afetados aqui em Teutônia? Bom, sim, né? Teutônia já está sofrendo a falta de medicamentos, tanto na rede pública quanto na rede privada, e a gente tem enfrentado bastante dificuldade para fazer a aquisição de alguns itens, né, para atender a nossa população. Então, são vários os motivos que levam a essa falta de medicamento, e como tu bem colocaste, ele é um problema nacional, ele não é isolado do nosso município ou aqui do nosso estado, né. Então, é importante que se tenha essa consciência de que todos estão enfrentando essa deficiência de medicamentos atualmente. Bom, como isso não é um problema exclusivo do município ou do nosso hospital, conta pra gente quais são os motivos, o que está fazendo com que falte medicamento em todo o país? Na verdade, os medicamentos estão em faltas no nosso país porque teve um desabastecimento, que é a falta do insumo farmacêutico ativo, o IFA, que é o principal ingrediente de um medicamento. Sem ele, o medicamento não faz o efeito. E o Brasil produz apenas 5% do IFA, utilizado no território nacional. O restante é importado, sendo 95% proveniente de outros países, como a China e a Índia. Além disso, dependemos da importação de conseguir outros incipientes medicamentosos e materiais para embalagem, como blister, tinta, frascos, conta-gotas e etc. Isso, e contemplando o que a Cris comentou, as duas principais causas é o lockdown que teve na China, né, principalmente em Xangai, por causa da pandemia, então se esperava que seria 7 dias, acabou ficando quase 2 meses, e também a questão da Rússia, né, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que acabou impactando toda a cadeia logística da Europa, né? Isso acaba influenciando tanto em preço quanto em prazo. E o Brasil acabou sendo muito impactado, como outros países da América Latina, em vários itens, né, de medicamentos. E a gente está sofrendo isso agora, no mês de junho e julho. E nós estamos principalmente numa época de inverno, em que as doenças respiratórias acontecem mais, ainda temos aí a Covid entre nós, ou seja, a demanda por medicamentos também é maior, né? Sim, a demanda ela tem sido bem maior. A gente tem observado um aumento significativo nas prescrições de antibióticos relacionados a doenças respiratórias, e é importante lembrar que o mês de maio, principalmente aqui para nós, foi um mês extremamente úmido. Então, além de frio, a umidade também aumenta os índices das doenças respiratórias. Para a população ter uma ideia, um comparativo dos últimos anos dentro das unidades de saúde, os antibióticos mais prescritos em 2018, 2019, eles tinham uma média mensal de 250 a 300 frascos de saída por mês. Durante 2020, quando as crianças ficaram em casa, não iam mais para as escolas, ficaram mais isoladas, teve uma redução de praticamente 85% no número de prescrições de antibióticos. E em 2021, com o retorno às escolas, isso foi voltando, e este ano a gente já está com uma média, a média no mês de junho chegou a quase 350 frascos. Então, é muito superior à média que a gente já vinha tendo nos anos anteriores. Então, sim, a demanda ela está muito maior este ano. É muito mais preocupante. E fora que a gente tem também todo o tratamento
crônico, né, dos Covids, né, das sequelas do Covid também, que necessitam uso de mais medicamentos do sistema respiratório. Para deixar tudo um pouquinho mais próximo de quem está nos ouvindo, que tipo de medicamento, por exemplo, está em falta? Nós no hospital a gente tem assim sentido a falta de alguns medicamentos considerados críticos, como o soro fisiológico de 1000 ml, principalmente, contrastes, dipironas, neostigmina, que é um medicamento para relaxante muscular, alguns antibióticos, que nem a Carol falou, mais relacionados para indicação de pediatria em crianças, que nem os antimicrobianos, que nem amoxicilina mais clavulanato, cefalexinas, azitromicinas, que são os medicamentos mais prescritos pelos médicos para as infecções com as respirações, as doenças respiratórias que a gente tem nessa época do ano. Medicamentos que a gente considera como básicos, né? Exatamente. Nas unidades de saúde, e o que mais falta realmente são os antimicrobianos e também xaropes para tosse, né? Vamos falar assim. Alguns anti-inflamatórios também, né, que são bastante usados também para sintomas, né, das doenças respiratórias. E também contemplando o contraste, também é um item que também está com bastante dificuldade de compra no território nacional, né, na América Latina, porque a gente teve que nem a mesma situação da pandemia. Em Xangai tem uma empresa que é a DGE, que é uma das principais fabricantes de contraste, né, do iodo, né, então ela acabou sendo paralisada. E o mercado não conseguiu, as outras, porque 4 empresas fabricam só contraste, e fechando uma, não conseguiu o mercado abastecer toda a demanda mundial. Isso acabou criando falta, né, em todo o território nacional do contraste, né. Então é uma situação bem crítica. Hoje a gente tem um estoque de 1 mês, mas o conselho, né, o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, né, está aconselhando a racionalização do contraste devido a essa situação crítica. Contraste que é usado justamente para fazer os exames, né? Sim, isso. Tomografias. Isso. E contemplando o que foi falado também, aumentou a demanda, né? Baseado em dados pré-pandemia, teve uma defasão durante a pandemia relacionada a imagens, né? Diagnósticos. Então, teve um aumento agora nesse período do ano de 2022. Então, além do aumento, teve um fechamento de uma fábrica que tem um market share muito grande, né? No mercado, principalmente dos Estados Unidos. E os países, né, da Europa e da América, né, dos Estados Unidos, acabou comprando de outro e o mercado não supriu toda essa demanda, né. Durante a pandemia, a gente teve também um aumento de preços absurdos, justamente por causa dessa lógica, né, de que quando falta, o preço aumenta. É mais ou menos isso que tu está enfrentando nesse momento, nas negociações do dia a dia? Isso, né. Eu coloquei 3 fatores que acabam impactando, né. O primeiro é o desabastecimento, né, que atinge toda a população, né, geral. O segundo é o aumento do custo da matéria-prima, que segundo a Associação Brasileira de Indústria de Insumos Farmacêuticos aumentou em 200%, principalmente por causa do lockdown, né, do fechamento da China. E terceiro, né, a guerra prejudicou a questão da logística, né, algo baseado em 300%. Então a gente sofre com bastante reajuste, né, é mais difícil comprar no momento, porque não tem. Então a gente sempre tenta buscar a compra de fabricantes e buscar relações com parceiros, né, distribuidores ou fabricantes, para conseguir um melhor preço e uma melhor condição de pagamento. Mas teve itens que teve variação acima de 100%, 200%. Contraste, a gente teve uma situação que a gente teve que pagar para não deixar a população desabastecida o dobro do preço. Então isso aí tudo acaba impactando, né, o nosso hospital ali, Ouro Branco, né, na questão de custos e a questão de deixar em estoque, né. Quando a gente tem falta, o primeiro recurso que a gente faz é estocar. Estocar tem um custo de espaço físico e um custo de caixa, né, para o hospital. Então tudo isso acaba impactando, né. Então é importante, né, buscar uma programação para atender a demanda e buscar reduzir custos, né, para a gente conseguir suprir a população. Bom, na falta de medicamentos, o Lucas já deu umas ideias aqui de o que fazer quanto à questão de estocagem, mas tem momentos que a gente precisa buscar outras soluções. E aí eu vou pedir para a Cris e para a Carol como é que faz, porque a gente precisa do medicamento, mas não temos à disposição. O que está sendo realizado, como é que a gente consegue tentar amenizar essa situação, dando o nosso jeito enquanto que o medicamento não vem?
Nós temos assim uma parceria muito boa com os hospitais da região. Em alguns casos a gente teve que solicitar empréstimos, né, com outros hospitais, inclusive eles fizeram o mesmo, também relacionado com a gente, né, também pediram alguns medicamentos emprestados. E também assim a questão do bom relacionamento com o médico também, né, conversar com o médico para ver se tem alguma possibilidade de troca do medicamento por um outro que a gente tenha em estoque, né. Então, isso também acabou acontecendo. A gente teve que entrar em contato com médicos, solicitar uma troca de algum medicamento que a gente tinha nas prateleiras, que a gente tinha em estoque no momento. E pelas unidades de saúde, a gente age da mesma maneira. A gente procura informar os médicos o que tem no estoque, quais são as faltas, para que eles tentem adaptar as prescrições deles. Quando isso não é possível, uma dica, que até foi o Lucas que nos trouxe, os médicos eles podem colocar até 2 antibióticos como opção dentro da mesma receita, e aí a gente vai fornecer aquele que tiver no estoque, ou se precisar comprar, vai ver qual está disponível para compra também. Então são algumas maneiras da gente tentar contornar a situação, né? Mas o mais importante para nós é manter o contato com os nossos médicos e tentar direcionar a prescrição para aquilo que nós temos no estoque. Só que assim como a gente, né, com essas trocas todas, acaba que a demanda dos medicamentos menos usados, ele também vai mais rápido e eles acabam deixando de estar nos estoques também. É uma questão de logística, né? A logística que é um problema do Lucas, e aí também está surgindo aí outros medicamentos, a demanda está aumentando quanto a outras opções de medicamentos, e aí vocês têm que dar seu jeito também na hora de negociar, é isso? Sim, importante, né, a gente utiliza a plataforma, né, uma plataforma que a gente consegue cotar a nível nacional os medicamentos. Então lá a gente consegue ter um embasamento de preço, né, e pelo histórico quanto a gente estava pagando, né, pelo insumo, né. Então hoje, né, uma estimativa que a gente tem aumentado 30% a 40%, né, nesse ano o nosso custo com medicamentos, né, com insumos. Então, uma boa negociação é de suma importância para a gente conseguir atender com preço e qualidade, né, e questão de prazo. Então, a gente sempre busca acordo, né, o contrato com fabricantes ou distribuidores para assegurar o preço, né, principalmente com essa questão de variação do dólar, essas questões de guerra e pandemia sempre acabam tendo muita inflação. Então, a gente busca parcerias e contratos e acordos para conseguir uma fixação de preço e junto com a farmácia, nossa farmácia do hospital, trabalhar, né, para atender e ver soluções fora só de negociação. Às vezes a gente consegue fazer melhorias, né, com outros processos internos também de redução, como é o meio do contraste, né, a gente conseguir reduzir um pouco a utilização dele, melhorar a agenda para não ter sobra. A gente consegue também reduzir, né, pela parte interna o nosso custo, né, e atender a população. Até porque esses problemas que estão afetando, como a guerra, a questão do aumento do dólar, são demandas que a gente não tem como interferir. Então, a gente também não consegue falar aqui de uma expectativa de normalização. Hoje, um dos estudos que eu fiz uma pesquisa do contraste, tá, que é um dos itens que mais chama atenção no Brasil. Hoje, a GE, que nem eu comentei no início, né, já normalizou, tá? Ela fechou em abril, tá? Em maio ela produziu 20% e agora em junho ela está em 100%. Tá? Conforme uma pesquisa do Colégio, né, Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, a ideia é que daqui a 2 meses volte a normalizar, é uma previsão. Mas tem uma questão da espera dos portos da China, né, que está demorando de 5 a 35 dias. Então toda essa cadeia logística acaba impactando o nosso estimativa de prazo, né. Mas a ideia é que provavelmente no final do ano a questão do contraste já esteja normalizada, é uma expectativa. E a questão dos medicamentos, eu acredito, né, em conversa, mais uma questão de feeling, não posso te passar um dado talvez só no ano que vem, tá? É uma estimativa, assim, pelas conversas que a gente tem, que a gente vê com os núcleos, né, dos outros hospitais e também em jornais, outras questões, é essa ideia que a gente está trabalhando. Nosso bate-papo hoje é para explicar a questão dos medicamentos, mas também para, de certa forma, acalmar a população, porque às vezes você recebe a receita, não é o medicamento que sempre tomou e bate aquele susto, né? Então, é justamente para explicar que realmente a troca do medicamento às vezes é feita porque não tem demanda. Meninas, temos algumas dicas para passar para a população?
quanto à questão de medicamentos, a questão de retirada nas farmácias daquelas demandas que são tradicionais da troca de receita, isso está normalizado? Ainda dá para fazer? Tem que ir com uma certa antecedência? Não, felizmente o estoque dos medicamentos de uso contínuo, né, para hipertensão, diabetes, eles estão normalizados. Então, continua o mesmo esquema, né? O pessoal vai nas farmácias dos postos de saúde a cada 30 dias, faz a retirada dos medicamentos e está bem tranquilo. A nossa questão, de fato, é a falta dos medicamentos de uso imediato relacionados principalmente a doenças respiratórias neste momento. Tá? Então, segue da mesma forma por enquanto. Perfeito. Gente, agradecendo a participação de vocês no programa hoje para explicar essa situação de falta de medicamentos, eu deixo um espaço agora para as considerações finais. Muito obrigada. Eu agradeço o convite, acho bastante importante esclarecer para a população a situação, o que está acontecendo. Peço o auxílio da população, um pouquinho de calma, né, porque a gente está fazendo o possível que a gente pode para tentar regularizar a situação o quanto antes, né. Nós, enquanto Secretaria de Saúde, a gente mantém o investimento, né, financeiro em cima dos medicamentos, mas é preciso que a população entenda que realmente está fora da nossa alçada o que está acontecendo neste momento. E o mais rápido possível a gente vai tentar regularizar. A gente está em cima dos fornecedores para que a gente receba os medicamentos em falta e para atender a nossa população o quanto antes. Cris, muito obrigada. Obrigada e também agradeço, né, o convite e acho muito importante esclarecer a população sobre o assunto, né, do desabastecimento dos materiais e medicamentos e dizer assim que o hospital, a direção do hospital também esteve sempre muito preocupado e autorizou para que a gente aumentasse inclusive o estoque dos medicamentos para não deixar a população desabastecida também, né, prejudicada com essa situação toda. Então, esperamos que os próximos meses, né, a situação se regularize. Lucas, muito obrigada. Muito obrigado, agradeço o momento da gente ter conversado aqui hoje. Agradeço também, que nem a Cris comentou, a diretoria, né, do hospital, por nos auxiliar nessa questão também, de nos autorizar a fazer uma compra maior, fazer um investimento maior. E deixo uma mensagem da gente ver internamente a nossa questão de fabricação de insumos, né, na indústria farmacêutica, para a gente não ficar tão dependente de outros países. Verdade. Saúde é importante e a gente percebeu agora na pandemia, né, a importância de termos as fabricações e as fábricas aqui no nosso país.